Bom, então são 4h05, vamos dar início à mesa 2 do nosso seminário, que é o Seminário Internacional de Pesquisas sobre Educação Inclusiva e Violência Escolar. Hoje é dia hoje é dia 30 de novembro de 2023. E essa próxima mesa, intitulada Da Existência Violenta à Inclusão, Dissonâncias, Potências e Contradições no Contexto Escolar, e vai contar com a minha fala e a dos colegas Mauro César Soares de Oliveira, Maria Isabel Nunes de Jesus e o Eric Rafael de Oliveira. E nós vamos fazer aí uma fala e vamos deixar um tempo também para uma conversa com os colegas dos outros grupos de pesquisa e também com a audiência, né, o público que está entrando ainda. Deixa eu só permitir que mais gente, tem várias pessoas pedindo para entrar. Bom, acho que podemos começar. Eu vou pedir licença a vocês para ler, para poder organizar melhor as minhas ideias, né? E acho que assim também a gente pode otimizar o tempo. Bom, lembrando a vocês, né, que então o objetivo desse seminário, um dos objetivos é compartilhar o andamento da pesquisa, né, e para isso eu acho que é importante a gente começar retomando quais são os objetivos da pesquisa, o objetivo mais geral da pesquisa, eu vou até ler, né, é desenvolver a inclusão escolar em 2 escolas públicas no município de Guarulhos, São Paulo, com o consequente questionamento das hierarquias sociais no que trazem de contribuição à violência escolar entre pares nas escolas, sobretudo o bullying e a discriminação. Quando a gente propôs essa pesquisa, o cenário no país era preocupante, por conta da gente ter várias cidades, estados e mesmo o país sob governos de extrema-direita, né? Mas a gente tinha aí um aumento dos ataques ocorridos dentro de instituições escolares, ataques violentos, né? Mas não tinha tido, infelizmente, tantos ataques quanto depois do início da pesquisa nós viemos a presenciar, lamentavelmente, né? Então, acho que tem esse elemento para ser considerado, então é uma pesquisa que visa trabalhar com o aumento da inclusão escolar e a diminuição da violência, num cenário que, como nós falamos na primeira mesa, né, é um cenário que tem consolidado práticas violentas, muitas vezes até como práticas decorrentes de uma política que ela é implementada por governos, mas a expectativa é que se torne uma política de Estado, né? Então, esse cenário é preocupante e, nesse ano de 2023, a gente teve mais ataques às escolas públicas, né? Como eu falo ataques, é importante a gente diferenciar, né? Tem várias maneiras da gente pensar esses ataques e da gente olhar para os fatos mesmo, né? Então, o que há de comum é que é uma extrema violência ocorrida dentro de um ambiente escolar. Mas, às vezes, essa extrema violência ocorrida dentro de um ambiente escolar, ela é perpetrada por alguém que é alheio, estranho a esse ambiente escolar, né? Às vezes, ela é perpetrada por alguém que é participante, né, estudante, mas, enfim, é importante, às vezes é ex-aluno, mas é importante a gente sempre qualificar, quando fala ataques às escolas, né, o que isso quer dizer. Mas certamente também contar para vocês que isso tem modificado o horizonte da nossa pesquisa, ou seja, a gente está atento a isso, a gente está pensando a partir do desenho da pesquisa que a gente já tinha feito, mas como é que a gente pode também levar em consideração esse fenômeno que está cada vez mais, lamentavelmente, mais presente, né? Então, voltando para o desenho original da pesquisa, nós temos 4 eixos, um eixo a ser desenvolvido em cada ano. No primeiro ano, o eixo é a inclusão. No segundo ano, o eixo são as hierarquias. No terceiro eixo, o eixo
é o autoritarismo e a autonomia, e no último ano é o bullying e a discriminação decorrente do preconceito. Nesse momento, nós vamos comentar com vocês como é que foi o desenvolvimento do primeiro eixo, que é da inclusão, né? E vou insistir muito nessa tecla, de que a hipótese a partir da qual nós trabalhamos é que quanto maior a inclusão escolar, menor a violência escolar entre pares. Também é importante qualificar que a violência escolar que a gente está trabalhando nesse momento é a violência escolar entre pares, entre estudantes. Porque a gente também tem percebido, ao longo desse ano de 2023, um incremento da violência decorrente da relação das escolas com a SEDUC. As escolas têm se queixado, essas escolas que estão participando da pesquisa e outras também, têm se queixado de arbitrariedades, de uma sensação de serem atropelados pelas decisões, a ideia de que os entes escolares, famílias, profissionais da educação, estudantes, não são escutados para a tomada de decisão da Secretaria Estadual de Educação, e mesmo certas decisões que são vistas pela comunidade escolar como decisões que não são benéficas para o processo de construção do conhecimento, né? Como, por exemplo, a não adesão do Estado de São Paulo ao Plano Nacional do Livro Didático, que depois voltou-se atrás, mas, enfim, a adoção de materiais de baixa qualidade, isso tudo são formas de violência, é esse ponto que eu gostaria de ressaltar. Então, nossa pesquisa não tem objetivamente esse campo de investigação, nosso campo de investigação é a violência entre pares, entre estudantes, mas é importante a gente também, do mesmo modo que a gente está contando aqui, que está sensível ao aumento de ataques contra pessoas dentro da escola durante o ano de 2023, a gente também está sensível a esse outro tipo de ataque, esse outro tipo de violência que a gente percebe que as escolas estão sofrendo, sobretudo as escolas da rede estadual, que é esse tipo de desqualificação daquilo que é feito lá dentro e de desautorização dos profissionais que ali trabalham e das famílias e dos estudantes que estão ali, né? Outro ponto de partida que eu gostaria de relembrar é que, para toda essa pesquisa andar, tem o financiamento da FAPESP, a qual a gente agradece, né, e tem uma série de procedimentos, dentre os quais as escolas precisam assinar um termo de que elas estão de acordo. Mas, para além da assinatura desse termo ser um mero ato burocrático, a gente entende que a gente apresenta para as escolas o projeto, né, a gente lê, discute, tira dúvidas, se for o caso, sobre o projeto. Então, a gente entende que quando uma escola assina a sua adesão, ela está também indicando que ela tem disponibilidade em se transformar. E é importante lembrar que a linha de financiamento que da qual nós estamos obtendo o recurso, né, se chama Melhoria da Escola Pública. Então, tem um compromisso, seja dos pesquisadores da universidade, seja da equipe da escola e dos pesquisadores que vão ser os pesquisadores professores da escola, de melhoria. E esse compromisso é firmado, então é para além da assinatura do papel, mas é esse engajamento, né, na direção de melhorar aquilo que está posto. No nosso caso, a melhoria é nesses dois eixos principais da inclusão, do aumento da inclusão e a diminuição da violência, né? Mas, contudo, já nesse primeiro ano, a gente se deu conta de que quem assina esse documento é a gestão, tem que ser o diretor, a diretora da escola, né? E a gente se deu conta que o fato da gestão aderir a um compromisso de melhoria da escola, né, nem sempre significa a adesão das demais categorias da escola, funcionários, estudantes e famílias, né? E nosso desenho de pesquisa prevê, e nós realizamos esse ano de 2023,
momentos de conversa com a equipe de professoras e professores nos ATPCs, que são os horários de trabalho pedagógico dos professores na rede estadual, né? E a gente sabe que, além desses momentos serem momentos de estudo, de compartilhar ideias, de ouvir os professores, mas que também é um momento da gente deixar mais clara a pesquisa, deixar mais claros os nossos objetivos, porque a gente entende isso, que a gestão assinou, mas não necessariamente o grupo de professores está, às vezes, plenamente informado e muitas vezes pode, inclusive, não aderir, né? Não está convencido de que é necessário melhorar alguma coisa nessas áreas da inclusão ou da violência escolar. Então, a gente teve isso como panorama, mas a gente também, então, constatou que a nossa entrada nas escolas, por ser a partir de um contrato e um contato com a gestão, às vezes pode ser que tenha ficado identificado pelas escolas, pelo professorado e talvez pelo alunado, como um procedimento vindo da gestão. Então, um campo para a gente pensar aqui é essa relação do pesquisador no contato com as diferentes categorias da escola, o quanto às vezes esse pode ser entendido pelos professores, por exemplo, ou pelas famílias, ou pelos estudantes, como algo a gestão mandou, ou eles são pessoas que estão alinhados com a gestão, vão contar tudo para a gestão, enfim. Então, essa relação dos pesquisadores com a gestão ficou mais evidente aqui para a gente ter um cuidado, a gente ter tentar ter uma transparência na comunicação e entender que, eventualmente, de fato, pode parecer, sim, que é algo da gestão e tem uma dimensão verdadeira nisso, sim. A gestão assinou e ela quer melhorar. Ela quer trabalhar em direção à melhoria da escola pública, ela quer trabalhar na diminuição da violência e no aumento da inclusão. E isso realmente pode ser que nem todos os professores e nem toda a comunidade escolar esteja convencida. E isso é interessante, isso é um ponto importante da gente estar aí atento, né? Sobre a ideia de convencimento, depois o Eric vai falar um pouco mais. Bom, e aí, às vezes, o que a gente percebeu nesse primeiro ano, a gente aplicou dois instrumentos, que são o formulário e o questionário de avaliação do grau de inclusão escolar, e depois a gente fez entrevistas com 3 professores de cada escola, né? Mas nesse primeiro momento de aplicação dos instrumentos de avaliação do grau de inclusão escolar, a gente percebeu que as respostas dadas aos instrumentos, não necessariamente elas estavam endereçadas a pesquisadores externos, como a gente se vê, mas às vezes que as respostas dadas eram no sentido de responder à gestão da escola. Então, não necessariamente as pessoas que deram as respostas para esses instrumentos entenderam que estavam dialogando diretamente com pesquisadores da universidade, às vezes elas entenderam que a gestão estava por trás. Então, acho que isso é importante a gente ponderar, né? Nós temos uma característica muito interessante na nossa pesquisa, que é a seguinte: a pesquisa, a FAPESP prevê o seguinte: uma vez que você tenha recebido aí o fomento, você tem direito a ter professores bolsistas da universidade, que são professores pesquisadores, professoras pesquisadoras. Mas no nosso caso específico, a professora pesquisadora, que é a Isabel, e o professor pesquisador, que é o Mauro, eles estão na gestão, eles não são professores de sala de aula. Isso também tem que ser considerado, tem que ser pensado, tem que ser ponderado como um elemento da nossa pesquisa. O quanto... Lembrando que, como é que foi o procedimento de pesquisa, né, de aplicação desses instrumentos que eu estou mencionando aqui, o formulário e o questionário. O Mauro, o professor Mauro, não aplicou na escola dele, ele foi na outra escola aplicar. E a professora Isabel, a mesma coisa, ela não aplicou na escola dela, ela foi na outra escola aplicar.
mas a gente entendeu que mesmo eles não pesquisando em escolas que são as deles próprios, né, essa resposta não necessariamente foi a resposta dada a pesquisadores, a Isabel e ao Mauro, mas talvez tenha sido uma resposta dada imaginando que a gestão estava perguntando essas coisas, né? Acho que esse é um ponto importante. E quando nós fizemos as entrevistas, novamente, então, o Mauro entrevistou 3 professores de outra escola que não a dele, e a Isabel entrevistou 3 professores de outra escola que não a dela, e um professor de língua portuguesa, professora, um professor ou professora de arte, um professor ou professora de educação física, né? E o que a gente percebe nas respostas desses professores, né, é que a adesão à inclusão como proposta institucional não está consensuada entre eles. E o compromisso em identificar a violência entre estudantes como algo que é uma atividade desses professores, como algo a ser combatido, identificado e combatido, também não é consenso entre eles. Então, aquela desconfiança inicial de que a gestão aderiu, e é importantíssimo a gestão aderir, né, mas que não necessariamente o conjunto da escola está convencido da necessidade da melhoria da escola pública, que é o que essa pesquisa visa, né, ficou mais evidente nas entrevistas. Um outro elemento que eu gostaria de comentar é com relação à inclusão escolar. São escolas, nós temos a sorte de trabalhar com escolas que há muitos anos, independente de ter ou não vínculos com a universidade, essas escolas já têm pactuado como um projeto da gestão a implementação da inclusão escolar. E a gente sabe que essa nem é a realidade de muitas outras escolas da rede estadual. Então, a gente tem diretoras e diretores e equipe de gestão há muitos anos engajados na melhoria desse processo de inclusão, né, dos estudantes e das estudantes. E, mesmo assim, em ambas as escolas, nós percebemos ainda uma demanda por especialistas. A expectativa por parte do corpo de professores de que a inclusão é um assunto para especialistas virem até a escola dar uma ajuda, né? Com relação a isso, também é importante a gente ter outro elemento novo que apareceu depois do projeto ter sido aprovado pela FAPESP, que infelizmente, depois da morte daquela professora no começo do ano, numa escola que foi assassinada por um ex-aluno, né? A SEDUC colocou mais efetivamente em ação a ideia da presença de psicólogos na escola, de psicólogas na escola. E veja como os assuntos violência e inclusão se interseccionam novamente aqui. Então, a gente sentiu, nas escolas que a gente está pesquisando, essa demanda por especialistas ao falar de inclusão. Por outro lado, a gente, concomitantemente, né, nem por outro lado, né, a gente também tem nesse horizonte essa expectativa da chegada dos psicólogos e de psicólogas na escola. E o quanto essa expectativa da chegada desse profissional externo, desse especialista, né, ela vem carregada de, eu diria, certas fantasias, ou talvez idealizações, né, de que tanto esse profissional psicólogo, psicóloga vá atuar diretamente nisso que a SEDUC tem dito que deveria atuar, que é, bom, não vai mais ter ataque agora em escola porque vai ter psicólogo, né? Mas também o quanto, às vezes, a expectativa de que a inclusão de um determinado aluno vá se efetivar por meio desse psicólogo ou psicóloga que vai entrar na escola. De uma forma ou de outra, o que ficou para nós evidente nesse primeiro ano de pesquisa
é o quanto a classe dos professores e professoras, por uma série de razões que a gente pode conversar aqui, deve conversar aqui, está se eximindo de entender que é uma atividade docente inclusão e de que é uma atividade docente o combate à violência escolar. De um modo rápido, assim, eles estão, nos pareceu, pelos dados que a gente colheu, e não só pelas entrevistas, mas pelas conversas em ATPC também, mas nas entrevistas também, nos pareceu uma terceirização. É a lógica da terceirização entrando também na escola. Então, cabe a um terceiro lidar com essas questões. E são questões que nós consideramos que são muito centrais na formação do eu. E não necessariamente parece que isso está sendo entendido pelos professores das escolas como questões centrais. Parece que está entrando na lista de um rol de tarefas. Então, eu tenho que aplicar a Prova Brasil, eu tenho que fazer a chamada via celular, e eu não tenho que dar conta de mais esse elemento. Agora tem um psicólogo, uma psicóloga na escola, ele que vai cuidar do bullying. Eu não tenho que dar conta de mais esse elemento que é uma criança com autismo na sala de aula. Agora tem um psicólogo ou um profissional de apoio, é ele que vai dar conta, porque eu já tenho uma série de tarefas. Mas a lógica, né, que parece ter ficado mais evidente o estar na escola como um profissional da educação, como uma sucessão de tarefas. Além do que, na conversa com professores em ATPC sobre educação inclusiva, foi impactante perceber que, após quase 30 anos de Salamanca, da Declaração de Salamanca, da Educação Mundial para Todos em 1990, da LDB de 1996, as falas dos professores e das professoras é algo muito novo, eu ainda não fui formado para isso, nós ainda estamos começando, 30 anos quase, né? Essa ideia de que é uma novidade em sala de aula, uma população diversa, dentre as quais pessoas com autismo, mas não só, né? E que muito evidente a sensação de que eles não sabem o que fazer. E essa demanda por especialistas, como eu estava dizendo a vocês. Mas nessa perspectiva, inclusive, não é nem um especialista para me formar, é um especialista para cuidar mesmo, que eu possa fazer o que eu tenho que fazer, que já é muita coisa, né? E do ponto de vista da diminuição da violência entre pares na escola, né, também persiste a ideia de que essas relações violentas entre pares são casos isolados, e que, novamente, por serem casos isolados, deveriam ser cuidados por um outro especialista. E aí entra também, às vezes, numa lógica até da gestão. Então, tem que mandar para a coordenação, tem que mandar para o diretor, para a diretora, mas, novamente, a ideia de que você tem que identificar quem causou a violência e quem sofreu a violência, isolar esse par, essa dupla, tirar da sala, e aquilo ser tratado de uma outra forma. Um outro elemento que chamou muito a nossa atenção, lembrando que nós temos só 6 entrevistas, tá? O universo é bem mais complexo, mais amplo, né? Mas a gente já fez esse tipo de pesquisa e esse tipo de pergunta e esse tipo de entrevista em outros anos, em outras escolas, né? A gente já tem um acúmulo sobre dados de entrevistas dessa natureza, mas chamou muito a nossa atenção a menção, a ideia de que a gente pergunta a certa altura, né, na entrevista, o que você acha que deve ser feito para combater a violência, qual que você acha que deve ser o papel das autoridades, né? E chamou a nossa atenção a menção à polícia, que é uma coisa que não tinha ocorrido no passado.
A gente não tinha esse tipo de resposta de professor e de professora de que a polícia deveria ser chamada. Então, retomando, né, tem professores que tratam a inclusão como algo novo, recente, sendo que nós temos quase 30 anos, e essa perspectiva, alguns professores e professoras, de que a violência é um fenômeno isolado, que ela deve ser tratada pelas autoridades competentes e que, no caso, não é o professor a autoridade competente. Eventualmente, até a polícia a autoridade competente. É a ideia, né, de que é um fenômeno isolado, alheio ao que se passa na classe, ao que se passa no grupo, ao clima escolar, né, como se fosse um episódio alheio. Isso, gente, também tem ligação com o modo como quando, infelizmente, ocorrem essas situações de violência extrema nas escolas, que tem sido chamado pelos meios de comunicação como ataque nas escolas. Muitas vezes as autoridades, quando vão dar declarações nos meios de comunicação, elas também falam, é um caso isolado. Então, essa lógica de que é um caso isolado também tem aparecido na conversa com professores. A ideia de que é um caso isolado, aquele aluno é um aluno problemático e ele precisa ser isolado da sala, né? Então, a compreensão da violência como algo presente no cotidiano escolar, na relação dos grupos com o professorado, está muito distante da percepção dos professores, né? Por último, um dos nossos temas da pesquisa, lá isso vai ser mais trabalhado nos últimos anos da pesquisa, mas ele perpassa todos os anos da pesquisa, é o bullying. E o que chamou a nossa atenção é que, positivamente, a gente teve professores que, ao serem entrevistados, tinham plena noção do que é bullying, a conceituação estava clara para aquele profissional, mas também tivemos, tanto nas entrevistas quanto nas conversas a partir dos ATPCs, professoras e professores que não sabiam o que é bullying, uma certa incompreensão sobre o conceito de bullying, né? E nós percebemos que alguém saber o que é e alguém não saber o que nos dá a dimensão de que isso não é tratado como parte da formação de um conjunto da escola de princípios, em que entra na discussão da escola o que é bullying e que isso seja consensuado por todos e seja pactuado por todos como um tema da escola. Então, a gente percebeu que está muito dependendo da convicção pessoal. A ideia de violência em geral e a ideia de bullying, e, portanto, as medidas para combater a violência e mesmo identificar a violência estão muito calcadas naquilo que, na convicção pessoal do professor e da professora, e não decorrente de um processo e de um projeto da escola em que o professor e a professora se sentem partícipes na construção disso. Então, olha, eu acho que eu fiz assim, né, e muito isoladamente, né, e a gente percebe, inclusive, porque a gente, na mesma escola, fez a mesma pergunta e teve respostas muito diferentes. Por exemplo, a gente perguntou, ocorre muita violência aqui nessa escola? E os professores do mesmo ano, dão aula para os mesmos anos, alguns falaram sim, outros não, outros talvez. Então, a percepção é muito diferente. O que é bom, não necessariamente seja ruim. Mas, no decorrer da entrevista, ao perguntar também sobre bullying, e aí foi ficando evidente que a própria noção do que é violência estava muito particularizada, muito pessoal, né? Então, a percepção do fenômeno e o encaminhamento dado a um evento, né, dependem muito do professor e da professora e não de um projeto da escola, né? E também ficou muito evidente que não há medidas de prevenção e de protocolos depois do que acontece, né, efetivamente pactuados. Eventualmente, um ou outro professor menciona
eu fiz um curso, ou um ou outro professor menciona, passei um filme, assistimos um vídeo e tal, né? Mas que, assim, são ações que são ótimas, todas as ações que, né, estão ligadas a essa temática são boas, mas a gente não percebe um programa de prevenção com um conjunto de ações a partir do qual a escola se sente dona daquilo, fala, não, nós conversamos sobre isso e nós combinamos que nós vamos fazer assim, né? A gente não percebe isso nas escolas, a gente percebe ações isoladas, né? Às vezes tem até um elogio, mas é um elogio traiçoeiro, vamos chamar assim, que é o grupo de professores fala assim, a fulana é ótima para isso. Nossa, a fulana desenvolve um trabalho muito bacana sobre isso. Então, quando a escola reconhece que uma professora, um professor faz um trabalho interessante na área da violência escolar, geralmente a escola está dizendo, ufa, eu não preciso fazer mais nada, porque aquela pessoa está fazendo. Então, se essa pessoa for embora da escola, ou acontecer alguma coisa, não tem programa, não tem prevenção, não tem, né? Enfim, essas são as primeiras impressões, nós ainda estamos num processo de análise das respostas das entrevistas, essas são as primeiras análises feitas, mas nós ainda temos o material para cotejar, e o nosso trabalho ainda continua esse ano ainda, a gente ainda tem um certo trabalho pela frente. Como a nossa mesa, né, tem várias pessoas, eu vou encerrar minha fala por aqui, agora eu vou passar a palavra para o Mauro, para a Isabel, agradeço e depois a gente abre para conversa, para esclarecimentos. Muito obrigada. Boa tarde a todos, vocês me ouvem bem? Vou começar, tá, Mauro? Vou acabar complementando um pouco do que a Maria falou. Eu sou uma das pesquisadoras do Observatório e, além de apresentar discussões, né, mais atualizadas das pesquisas científicas sobre extremismo, violência contra as escolas, dentro de tudo que a Maria comentou também, dentro da pesquisa nós podemos identificar algumas possíveis causas de ataques às escolas e propor políticas de enfrentamento ao problema. A nossa pesquisa tem como eixos norteadores alguns temas. Nesse ano de 2023, no qual eu iniciei no projeto, né, no observatório, trabalhamos com a educação inclusiva no primeiro semestre, realizamos entrevistas com a equipe gestora e nós caracterizamos as escolas como escola 1 e escola 2. Na escola na qual eu fui até a unidade escolar fazer a entrevista, nesse primeiro momento foi o primeiro instrumento, e ele tinha o intuito de fazer a verificação se a escola era de inclusão ou não, né, a verificação do grau de inclusão da escola, o quanto ela é inclusiva ou não. O outro pesquisador foi até a escola 1 também, realizar a mesma pesquisa no primeiro semestre. Também fomos até a escola realizar, como a Mariana já havia dito, no segundo momento, pesquisa com os docentes sobre questões de violência escolar. A pesquisa caminha nesse sentido. Para o próximo ano, nós vamos coletar entrevistas com estudantes também, mas nesse primeiro ano de 2023, nós partimos dessa hipótese. A escola ter um olhar de inclusão, não somente para os deficientes, mas para imigrantes, estudantes negros, homossexuais, trans. Inclusive, em uma das escolas, eles tiveram a questão de receberem alunos afegãos, tiveram já essa questão que nós discutimos na formação com os professores, foi bem interessante a forma como a escola abordou e tratou esses estudantes, dentro do contexto todo de inclusão. E nós percebemos também que se a escola tem um olhar diferente de inclusão, os espaços de aprendizado coletivo, ela terá menos episódios de violência, porque ela vai estar sendo, nessa escola, cultivado um clima de respeito às diferenças, e a partir desse clima de respeito, irá se amenizar as questões de bullying na escola. A ideia é que uma escola que trabalha a inclusão provavelmente terá menos índices, pois vai estar planejando e cultivando, orientada em um clima de acolhimento às diferenças. E a ideia é que, ao final dos 4 anos de pesquisa,
retornemos às escolas e apliquemos também novamente esse instrumento de pesquisa para verificação se houve uma melhora ou não. O primeiro instrumento para verificação utilizado nas escolas abrange o aspecto estrutural, foi feito com um dos gestores. No caso, nós perguntamos ao gestor se a escola teria banheiros adaptados para estudantes deficientes, questão da acessibilidade, como rampas de acesso, elevador, e se a escola também possuía materiais mobiliários específicos, né, como equipamentos de braille. Já na segunda parte do questionário é voltada a práticas pedagógicas quanto às formas de avaliação que existe, como a escola como que é o relacionamento dessa escola com a comunidade, no que diz respeito à inclusão escolar. Se a unidade escolar apoia ou não, e o que é feito quando há problemas indisciplinares recorrentes. Porque é muito comum, até em nossas reuniões no observatório, né, que muitas vezes gestor, ele acaba sendo um pouco, para acabar com um problema na escola, nós percebemos questão de advertência, expulsão, então a gente procura saber nesse sentido também, se o aluno é expulso da escola e quais as medidas a escola toma para mediar esse conflito, quais foram os procedimentos em relações pessoais e comportamentais. Essas questões são pontuadas e em questões de estruturas e práticas pedagógicas realizamos também com o grupo pesquisas virtuais e presenciais, no qual o grupo de pesquisadores visitaram as escolas, escola 1 e 2, no caso, e em uma das escolas, né, nós trabalhamos com a discussão, na verdade, nas duas, do texto Educação após Auschwitz, de Adorno. Em uma dessas escolas, no primeiro dia da discussão, infelizmente coincidiu com a tragédia da escola, que acho que a Mariana até comentou na fala, no qual uma professora foi assassinada, e nesse primeiro momento a nossa orientadora achou por bem de fazer uma escuta ativa com os docentes, um pouco sobre essa situação, porque os professores estavam bem fragilizados nesse momento, então não tinha nem condições de a gente abordar o texto. Então, nesse momento, no primeiro momento, nós não conseguimos. Aí voltamos para a escola no dia 10 de outubro, na mesma escola, conseguimos fazer uma discussão do texto, agora sim, de forma mais efetiva, e foi uma discussão muito produtiva, com a participação de todos os docentes. Já no dia 14 de novembro, nós retornamos à Escola 2 também, e no qual eu faço a pesquisa desse mês, e juntamente com todo o grupo dos pesquisadores, nós relatamos aos docentes como que a pesquisa é desenvolvida, fizemos uma síntese do trabalho, demos um feedback, né, ao grupo de professores em ATPC, e desde que iniciamos, foi pontuado, a pesquisa, a escola teve melhoras significativas, porém, que ainda há muito que melhorar. Já no segundo instrumento, a escola foi bem avaliada, faltou que ainda é possível melhorar as práticas pedagógicas, como questões relacionadas à infraestrutura da unidade escolar. Uma das gestoras mencionou ser muito importante essa pesquisa dentro do âmbito escolar, pois a escola passa a compreender melhor e ter um olhar sobre a escola, sobre questões de violência, e ela apontou que isso tem mudado, principalmente pós-pandemia, essas questões comportamentais. Nossa orientadora destacou que no governo anterior teve uma questão preocupante, pois a lei de inclusão poderia ser revogada, onde se teria uma escola só para pessoas deficientes. Isso poderia ser um retrocesso e aconteceria uma segregação. Cairia o processo de inclusão se esse decreto fosse aceito. Felizmente, esse decreto foi anulado e nesse período houve uma preocupação que se esse processo de inclusão fosse, de fato, afetado de alguma forma. Então, voltamos a tratar nessa mesma reunião, na escola, sobre a pesquisa realizada nas escolas, no segundo momento, já com os docentes, os professores de língua portuguesa, artes e educação física, professores específicos dos sextos anos. E nessa segunda entrevista, a gente mantém sobre absoluto sigilo, não é mencionado os nomes dos docentes, e foi perguntado aos professores questões de conceitos sobre o bullying que os professores tinham, e nós observamos que muitos não entendiam o real significado da palavra.
e não existia um conceito entre eles consolidado sobre o termo, né, em ambas as escolas. E aí sugerimos que esse tema fosse abordado nas ATPCs, em formações com os professores, pois foi algo que ficou assim, muito evidente nas respostas dos docentes. Na entrevista, também, em algum momento, foi perceptível que as respostas de alguns docentes, eles não conseguiam entender bem o conceito de bullying, as respostas eram vagas e eram muito baseadas em conceitos pessoais. Me recordo que um docente mencionou, a mãe batia no filho, traziam sempre questões de que a violência vem de casa, como se nunca fosse reproduzida na escola. E pontuamos que é importante ter bem claro que o termo bullying é repetição sistemática, agressão feita pela mesma pessoa, ou seja, também entre pares, né? Pontuou que se um professor diz alguma palavra para o estudante, já não caracteriza bullying, é assédio. E a gente também trabalhou essa questão que o estudante que pratica o bullying, a intenção dele é fazer com que o outro se sinta humilhado, desvalorizado, que ele perca a sua dignidade. Se sentindo coisa, né, até mesmo... Então, foi importante a gente ter esse olhar atento ao bullying, pois esses fenômenos acontecem entre os estudantes do mesmo grupo. Geralmente, os que sofrem agressão, eles também observamos que eles passam a reproduzir essa violência, a motivação de quebrar a dignidade do outro. Também observamos que os estudantes que têm a prática de falas assim, mas foi só uma brincadeira, quando são chamados a atenção, foi zoação, eles não levam a sério essa questão do bullying, né? O que vai causar no outro, na vítima. Ainda foi citado um caso recente da violência da Escola Estadual de Sapopemba, no qual o garoto invadiu a escola. Muitos meios de comunicação, a mídia aí, tratou que o estudante sofria bullying. Então, a nossa orientadora ponderou para os professores que a gente não pode generalizar, não podemos generalizar, pois cada caso é isolado. É muito comum acharem que quem sofre bullying vai sair atacando escolas, né? E as pesquisas mostram que as pessoas que sofrem bullying tendem a ter maiores índices depressivos, suicídios. Não podemos afirmar que toda pessoa que sofre ou sofreu bullying vai sair aí atacando escolas, né? Portanto, essa cultura de ódio pode estar mais vulneráveis a reproduzir o ódio. Né? A cultura de inclusão é importante para acabar com a cultura de ódio nas escolas. Retomamos a pesquisa e vimos que é possível a escola construir um discurso coletivo para que os docentes possam se sentir amparados. Nas falas dos docentes também foi muito pontual a fala deles se sentirem uma fala individualizada, não usar a equipe como no coletivo, né? Aqui na nossa escola desenvolvemos um projeto, a gente não escutava esse tipo de fala. Então, a conversa coletiva sobre violência é importante, pois muitas vezes o docente já está tão acostumado com a violência, eles acabam normalizando isso, tudo, até mesmo um tapa na cabeça, entre outros, é uma reprodução de um grito também para com o estudante, é um tipo de violência. E às vezes, por estar nesse ambiente, eu lembro de uma fala, né, da nossa orientadora, que ela foi numa escola e os professores estavam falando baixinho, e ela perguntou por que aquilo estava acontecendo. Então, é muito comum, e após isso eu comecei até a observar mais essas questões também. Acaba sendo muito comum barulho, a escola, agitação, movimento, só que às vezes o professor, ele pede para o aluno ficar em silêncio. Então, é algo para a gente pensar também, refletir sobre isso, né? Acabar normalizando essas práticas agressivas no ambiente escolar. Um dos integrantes também da pesquisa citou que um dos motivos das respostas diferentes poderia estar relacionado ao ambiente, né, onde a aula é ministrada, já que tínhamos professor de artes, de educação física, professores de língua portuguesa, ou até mesmo ao tempo que esse professor exercia de magistério na escola. Muitas vezes, o professor também pensa que deixar o estudante resolver situação de conflito é a melhor solução. A gente escutou algumas falas desse tipo, mas será que eu vou estar preparada para mediar uma situação de conflito? Quem será a pessoa adequada? Então, querendo jogar a responsabilidade para o mediador escolar, para a coordenação, muitas vezes o professor ele não assume a autoridade, a responsabilidade dele em sala, querendo delegar a outro a função
dele, né? Ele precisa, a gente pontuou que o estudante precisa de um adulto que interfira, faça uma mediação da situação. E foi pontuado também nessa reunião que nós estamos numa sociedade individual que, por muitas vezes, queremos resolver o nosso problema de uma forma individual. E o termo bullying vem sendo banalizado. Essas discussões de violência na escola, elas são necessárias para afinar o nosso melhor lado e refletir sobre isso. Porque nós somos influenciados o tempo todo por questões que vêm da sociedade. A desordem, muitas vezes, é formada enquanto eu, docente, gestor, não me responsabilizo de humanidade. Foi uma das falas também que me marcou nessa reunião. E é muito importante para os docentes, né, de forma geral, funcionários, todos envolvidos na unidade escolar, não fazer abordagem violenta, dependente da situação. Sabemos que é difícil, mas a gente tem que trabalhar um exercício constante, que temos que ter e fazer, se policiar. Né? Entender que, como professor, eu tenho que pensar o que eu posso fazer. Ter uma escuta ativa, acolher esse estudante, desenvolver regras, realizar intervenções em situações de conflito, dentro das possibilidades de cada um. Gerenciar o tempo, desenvolver estratégias de conflito e mediar conflitos. Né? Não só querer delegar ao outro. Então, pensar sobre nossas ações no ambiente escolar, o quanto guardamos dessas violências que vivenciamos. A gente, às vezes, sem pensar, acabamos reproduzindo. Então, é importante, foi mencionado dentro desse nosso projeto também, tentar nos despir dessa roupa de vítima, que a gente percebeu, às vezes, algumas falas. Eu não consigo, eu não fui formado para isso, mas assumirmos a responsabilidade, darmos passo para a mudança, pois a dificuldade são postas, né? Teve um docente também que mencionou que as condições salubres são insalubres para o docente. Isso gera a fala que inclusão não dá certo. Então, finalizando aqui a minha fala, a pesquisa da Unifesp visa diminuir essa violência na escola, entre os estudantes, professores e gestão, melhorando a questão da inclusão na escola. Enfim, é necessário contrapor o discurso do ódio e insistir que todos merecem e têm direito de estar na escola. Bom, é isso. Obrigada, Isabel, Mauro. Boa tarde. Sou Mauro, sou professor da Rede Pública Estadual desde 96, há 27 anos aproximadamente, e feliz por ter sido convidado para essa pesquisa. Sou um dos elementos daquele professor participante da pesquisa, e vou passar para vocês um relato da experiência, um relato breve. Essa pesquisa conta com a participação de 2 professores pesquisadores que são profissionais da escola e que se tornaram membros da equipe de pesquisa. Esse fato implica um novo olhar sobre a prática pedagógica a partir de uma perspectiva formativa que se diferencia da atuação cotidiana. Um pouco sobre essa perspectiva formativa. Até então, até participar dessa pesquisa, eu imaginava, assim como acredito muitos colegas, professores como eu, que entendiam o que era bullying, o que é discriminação, o que é preconceito, racismo e a própria formação. Mas com a aproximação da teoria crítica, nos textos da teoria crítica, a gente começa a ser esclarecido de algumas coisas, de alguns equívocos que nós carregamos. E acredito até que por conta dessa formação, nós temos tanto problema na escola com relação aos conceitos pessoais de violência, bullying, preconceito, de qual foi tratado aqui já. Como já disse, nossa participação e essa aproximação com a teoria crítica nos levou a refletir sobre vários temas, dentre eles alguns como a importância da inclusão escolar para a prevenção do bullying e da discriminação, a relação de poder e as hierarquias sociais que podem contribuir para a violência escolar,
a formação contínua e participativa dos professores no sentido da prevenção e não apenas da adoção de medidas punitivas após a ocorrência. E é que eu gostaria de destacar uma dificuldade que a gente tem como experiência nos ATPCs, de tratar textos teóricos que venham, de alguma forma, enriquecer o nosso conhecimento a respeito de determinado tema. Não é diferente, então, com o bullying e com a violência, com os temas abordados pela pesquisa. A gente percebe também, e agora eu entendo um pouco dessa anti-intracepção de que é falada no estudo sobre personalidade autoritária do Adorno, que nós acabamos reproduzindo isso também. Então, eu estou formado, já sou professor, o que mais eu tenho que ficar me esforçando para ler textos de teóricos tão complexos? Isso tem dificultado o avanço de algumas ações no sentido de prevenir e até de formar, de nos formar continuamente enquanto professores. Outra observação é a necessidade de oferecer aos estudantes a oportunidade de refletir sobre os diferentes papéis, colocando-se no lugar do autor, do alvo e dos espectadores de bullying. E seria, inclusive, algo que nós temos visto, que é de dar voz ao aluno e mostrar para ele as diversas possibilidades, para além daquilo que está tão acostumado, tão naturalizado, que são as ações agressivas, violentas, muitas vezes. Nós teremos aqui diversos exemplos, e não é o caso agora, mas se houver o tempo a gente poderia falar de fatos que ocorreram durante a pesquisa e que nós fomos observando e percebendo de outra forma, que até então era natural, era normal, era coisa de criança. Nós conseguimos enxergar hoje, um pouco mais esclarecidos, do quão violento, quão agressivo os alunos têm sido, e em algumas vezes até os próprios professores e funcionários. Então, verificamos também a necessidade de propor ações conjuntas com pais e alunos para superar essa forma de violência, por meio de a tomada de consciência de que o problema existe e precisa ser combatido. Conhecer e criar intervenções pedagógicas cotidianas de que a escola pode se valer para superar o problema. A necessidade de uma cultura de convivência inclusiva e respeitosa nas escolas, o que necessariamente passa pela constante reflexão sobre constante reflexão sobre si mesmo em relação ao grupo e ao outro. E gostaria de destacar também que o projeto tem ajudado a perceber que o bullying e a discriminação são problemas estruturais que estão relacionados à própria dinâmica escolar e às hierarquias sociais, que são reproduzidas na escola. Porém, essas fragilidades encontradas nas unidades têm se potencializado por meio de políticas públicas. A ação formativa nos possibilitou compreender que a luta contra o bullying e a discriminação não se deve restringir à reação após sua ocorrência, mas sim ao esforço para a criação de um ambiente escolar em que as relações sejam pautadas pela prevenção e pela promoção de uma cultura de convivência inclusiva. Como tais medidas decorrentes da proposta de inclusão escolar, também se sugere trabalhar em direção da autonomia dos estudantes, para que desenvolva a convivência social com o diferente e com as diferenças. Para cumprir essa finalidade, estão sendo realizadas aplicações de escalas, leituras, discussões de textos, rodas de conversa, posterior análise de seus efeitos sobre diminuição não do bullying e da discriminação. Destaca-se também a percepção da contradição das instituições escolares, que se assemelha ao próprio movimento contraditório da sociedade. Ambas, escolas e sociedade, produzem não apenas regressão, mas também avanço na formação dos indivíduos. Nesse sentido, a construção do conhecimento ofertada na escola ainda tem algum papel na formação dos indivíduos, sejam professores ou estudantes, no sentido da resistência à adesão cega aos coletivos, o que permite uma oposição à violência a partir da construção de uma consciência crítica. A participação das escolas no projeto tem sido uma experiência de formação cada vez mais transformadora, que os leva a repensar suas práticas pedagógicas e a se comprometerem com ações de conscientização, formação e luta contra a violência, que ocorre no ambiente escolar, particularmente o bullying e a exclusão. E gostaria de pedir desculpa a todos. Bem óbvio, estou bem nervoso. Era isso que eu havia preparado. Espero poder contribuir caso hajam perguntas. Estou à disposição. Obrigado, professor.
A gente é que agradece, Mauro. Muito obrigada. Passar a palavra para o Eric. Bem, gente, boa tarde a todas, a todos. Meu nome é Eric, como a Mariana disse, né? Eu faço doutorado no Instituto de Psicologia da USP, né, no programa de pós-graduação em Psicologia Escolar do Desenvolvimento Humano, e faço parte do observatório, né? Sou participante do grupo de pesquisa, do grupo de estudos, a Mariana já mencionou no início do evento, né? Eu vou falar alguns pontos aqui, vou seguir as minhas anotações, enfim, correndo o risco de ser repetitivo em relação a algumas coisas que a Mariana já falou, que a Isabel e o Mauro já tocaram, mas também porque tentando acrescentar alguma coisa nessa repetição e porque às vezes é importante repetir aquilo que a gente coletivamente tem patinado, né? Então, a ideia é ressaltar alguns elementos e tentar trazer algumas outras questões, né? Esses pontos que eu vou destacar, eles decorrem dessas nossas participações em reuniões com os professores, com a equipe gestora, nas escolas pesquisadas, e decorrem desses dados parciais que nós produzimos, das discussões preliminares que nós temos feito, amparados pela teoria, para refletir, para analisar, para pensar os dados que nós produzimos, né? Por isso, porque são discussões preliminares de resultados ainda parciais, são pontos que precisam de maior reflexão, maior trabalho de reflexão, mas que têm se mostrado para nós como questões candentes, né? Questões bem importantes. O primeiro ponto, ele diz respeito a essa tendência que nós temos observado de tratar os casos de violência escolar, de bullying, de preconceito, como casos isolados, né? E não como problemáticas que dizem respeito ao grupo mais amplo e ao coletivo da escola como um todo. Também está relacionado com esse tipo de resposta individualizada a essas questões. Quando cada um, seja ele professor, professora, seja gestão, responde aos casos de violência com base nas convicções pessoais, em elementos morais, em elementos muito individuais, né? Nesse ponto, nós gostaríamos de lembrar a importância das reflexões que nós encontramos no Índex para a Inclusão, né, do BUF e do AISCO, que é um documento que tem amparado nossas pesquisas, nossas ações. Um ponto que eles trazem a respeito da necessidade de um tipo de plano para a inclusão que seja compartilhado pela escola. Lembrando aqui esse nosso entendimento, que já foi enfatizado pela Mariana, que já foi repetido pela Isabel, de que há uma relação, nós entendemos que há uma relação entre inclusão escolar e a possibilidade de redução da violência escolar, né? Parece ser importante insistir nesse ponto, né? Operando na lógica de uma extrema fragmentação do trabalho na educação, uma fragmentação que é a característica do trabalho em geral na sociedade capitalista, o que se observa é que cada um é abandonado a si mesmo diante das situações nas quais está manifesta a violência escolar. Situações, elas mesmas, que são cindidas do contexto, da totalidade, e são tornadas um caso, uma ocorrência, para usar uma palavra usual, né? Essa ideia de que esses eventos são ocorrências. Contra isso, mostra sua relevância a ideia de um plano compartilhado para a inclusão, essa ideia que a gente insiste com base no Índex para a Inclusão, né? É um plano no qual as diferentes abordagens elas podem ser reunidas e postas em tensão. Elas podem ser discutidas entre professores de gestão, entre alunos e outros funcionários, entre famílias, enfim, discutidas pela comunidade escolar como um todo. É claro que mais importante do que a formalização desse plano é a possibilidade de construir essa relação entre os diversos sujeitos da escola, de assumir coletivamente a responsabilidade pelo enfrentamento da violência e pelo envolvimento em direção à inclusão, reduzindo o que o BUF e o AISCO vão chamar de fragmentação das políticas e de excesso de iniciativas. Reduzindo não no sentido de simplesmente diminuir essas iniciativas, né, de reduzir o número delas, de concentrá-las ou de organizá-las, mas no sentido de que elas possam ser confrontadas umas com as outras, né? Que elas possam ter seu sentido confrontado com os objetivos da inclusão, que são a ampliação da participação, a ampliação da formação, da aprendizagem, e confrontadas com os objetivos da inclusão, seja possível pensar se elas realmente operam nesse sentido, né? Operam no sentido da inclusão.
A ideia é que a diversidade dessas iniciativas, tomada como matéria de reflexão, ela possa ser fértil em termos de revelar possibilidades, de revelar saídas, de revelar entradas, ações. Tudo isso para dizer que dessa concepção de um plano para a inclusão, da necessidade de um plano para a inclusão compartilhado, um plano para o enfrentamento à violência escolar, nos interessa menos o aspecto formal, menos o aspecto organizativo presente na ideia de plano, de planejamento, embora não seja o caso de simplesmente abandonar esse aspecto, afinal, um planejamento pode ser a formalização de um conteúdo vivo, de um conteúdo crítico, de um conteúdo reflexivo, mas mais do que esse aspecto formal, organizativo, nos interessa a implicação que essa concepção de plano traz no sentido de fazer das ações e das intervenções em inclusão e de enfrentamento à violência objeto de reflexão compartilhada, retirando-as desse caráter imediatista, individualista, de reação pessoal a casos considerados isolados, né? Trata-se, portanto, né, de poder colocar essas situações em discussão, de fazê-las objeto de reflexão, mesmo a posteriori, né? Mesmo quando o que foi possível fazer foi reagir desse modo mais individual, mais imediato, né? Ou seja, mesmo quando a ação possível foi dessa maneira, que a gente possa refletir sobre ela posteriormente, né? Coletivamente, enfim, nesse outro sentido. O segundo ponto, outro ponto que nós gostaríamos de trazer a respeito dessa discussão da inclusão, né, e os desafios para fazer dela algo compartilhado por todos que estão concernidos com a educação, está relacionado a um tipo de contradição que nós observamos. Às vezes, parece que a inclusão é encarada como um tipo de ideia, de complemento, de acessório da educação. Parece que a demanda por especialistas que a Mariana estava falando há pouco, né, está relacionada com essa compreensão. Demandam-se especialistas em inclusão, como demanda-se um técnico gabaritado para manejar certo aparelho, né? Entendida assim, a inclusão tem enfraquecido o seu sentido de política intestina à educação, ou seja, o sentido de que, nas circunstâncias atuais, nas circunstâncias objetivas atuais, nas quais persistem a exclusão, persiste a segregação, persiste a desigualdade, só é possível cumprir os objetivos da educação, os objetivos de aprendizagem, de formação e de participação, se a educação for inclusiva. Ou seja, ela não é um acessório, né? A inclusão não é um acessório à educação, a educação depende da inclusão. Mas, voltando a esse modo de encarar a inclusão como uma ideia, um acessório, um plus da educação, isso tem uma outra implicação importante. Se a inclusão é uma simples ideia, uma concepção a mais sobre a educação, um ponto de vista sobre a educação, ela se torna algo que se apresenta como um objeto de convencimento. Isso é, as pessoas elas têm de ser convencidas da inclusão, né? Esse ponto que a Mariana tinha anunciado antes falar sobre o convencimento, né? É como se a inclusão fosse um objeto de convencimento, né? As pessoas precisam ser convencidas dela. A gestão da escola tem de convencer os professores da inclusão, os pais têm de ser convencidos da inclusão e assim por diante. Nesse ponto, nós gostaríamos de lembrar um pensamento do filósofo Walter Benjamin, em um dos aforismos dele no livro Rua de Mão Única. É bem sucinto, bem direto, né? Ele escreve o seguinte: convencer é infrutífero. Em outras traduções aparece como convencer é infecundo, enfim. O que nós gostaríamos de destacar sobre essa ideia é que o que é plantado, por assim dizer, na base de convencimento, suprime a possibilidade de fazer germinar algo, é árido, de certa maneira, né? Então, porque convencer está relacionado a vencer ainda. Essa ideia de vencer está contida na ideia de convencimento, né? Essa ideia de dobrar o entendimento do outro, e que, portanto, implica uma certa força, um certo domínio, mantém vivo o impulso de dominação, né? E o que é assumido por força de convencimento contém certa fragilidade, carrega consigo certa fragilidade, é postiço de certa maneira, né?
E aí está o risco de fazer da inclusão uma matéria de convencimento. Se ela for assumida por efeito de uma imposição, aquela fragilidade que acompanha tudo que é imposto, o caráter de coisa postiça, sobre o qual eu falava, faz com que ela fique particularmente sujeita à variação do clima institucional, à variação do clima daquela escola, à inconstância do clima cultural mais amplo. Se é mantida a força que convence a respeito da inclusão, há um clima ameno de concordância com ela. No nível mais particular, né, mais localizado da escola, se há um empenho mais enérgico da gestão nesse sentido, o que é muito importante, não dá para abrir mão de maneira nenhuma disso, mas se é mantido um empenho mais enérgico da gestão nesse sentido, no sentido da inclusão, há certa concordância com esses esforços, ou pelo menos as discordâncias não aparecem. Mas, por outro lado, se a força que empurra nesse sentido arrefece, fica livre o caminho no sentido oposto e até como reação àquela força, é possível que seja desatada uma contraposição enérgica à inclusão. E isso nos parece frequente, né, muito presente nos momentos em que aparecem as falhas, os desafios, as impossibilidades da inclusão e que acabam várias vezes desembocando na defesa do paradigma da educação especial, por exemplo. Né? O que nós trazemos como questionamento hoje aqui é como não fazer da inclusão um acessório e como não tratar a inclusão como um apetrecho que as pessoas devem ser convencidas a usar, ou seja, como algo que deve ter as vantagens promovidas como se fosse uma publicidade. Né? Além disso, nós notamos como um tipo de contradição objetiva, né, que, a despeito do convencimento implicar certo domínio, certa força, prezar para que a educação inclusiva não seja reduzida a esse algo do qual os sujeitos precisam ser convencidos, não significa uma posição de condescendência. Isso é bem importante. Afinal, a inclusão escolar ela é resultado de um longo processo de lutas, ela está objetivada em leis, em direitos, em princípios, em política. O Pedro falava disso há pouco, né, como comentário na primeira mesa, né, esse elemento da inclusão como política, e, portanto, não é algo que pode ser abandonado ao sabor das vontades, das opiniões, das inclinações pessoais, que deixa, né, a inclusão ainda mais vulnerável às variações do clima cultural. E aí, o que a gente está chamando de variações do clima cultural corresponde a essas mudanças que acontecem, muitas delas devido aos elementos políticos, econômicos, sociais, né, que muda-se um governo, algo fica extremamente sujeito, né, vulnerável em função dos traços mais explícitos, né, enfim. Então, deixando a inclusão ainda mais vulnerável a essas variações do clima cultural, como se ela fosse um mero objeto que está sujeito à tolerância ou intolerância das pessoas, à tolerância ou intolerância dos governos. Né? E aí, nesse sentido, né, discutindo a tolerância, né, essa ideia de uma certa tolerância e de não fazer da inclusão algo que está simplesmente sujeito a isso, nos parece importante lembrar algumas palavras do Marcuse, no ensaio que ele escreveu sobre a tolerância repressiva, dizendo que nós, a sociedade, nós não podemos ser tolerantes de maneira indiscriminada, que a tolerância não pode proteger o que combate as possibilidades de libertação. E aí é importante dizer que nós sustentamos o entendimento de que a inclusão compõe as forças de libertação. E, portanto, combater a inclusão é se contrapor aos esforços de liberdade, né? E aí, seguindo a crítica, né, a crítica que ele faz à tolerância indiscriminada, o Marcuse vai afirmar que a sociedade ela não pode ser tolerante quando o que está em perigo é a pacificação da existência, quando o que está em perigo é a liberdade, é a felicidade. E quando é este o caso, certas ideias, ele vai dizer, bem enfático, certas ideias não podem ser expressas, certas políticas não podem ser propostas, certa conduta não pode ser permitida. Essas são as palavras dele, né, muito próximas às palavras dele. E aí, nesse sentido, sustentando algo de contradição, que é uma contradição de um mundo em cisão mesmo, né, um mundo cindido, é que a gente assinala a importância da defesa enfática da inclusão, e não encarar a inclusão como um simples tema aberto à escolha subjetiva, porque ela já se objetivou enquanto política na educação, por mais que ainda haja uma luta significativa
para que ela alcance a substância dela nas relações, na concretude social, a partir dessa objetivação, por mais que ainda haja múltiplos desafios nesse sentido, né? E aí, para finalizar, ainda nessa linha sobre enfrentar esse modo da inclusão como um acessório, né, como um apetrecho na educação, nos parece importante ressaltar, enfatizar que assumir o compromisso com a educação depende de assumir o compromisso com a inclusão, né? Acho que esse é o pensamento final que a gente gostaria de deixar. Enfim, são esses alguns pontos que a gente, né, gostaria de trazer e agora, enfim, abrir para conversa, para discussão com todos vocês. Eu agradeço. Obrigado. Obrigada, Eric. Como o Eric falou, então, agora a gente abre para vocês considerações, questões. Pois não, Pedro? Vou começando, então. Né? Primeiro, queria parabenizar, né, as falas, as exposições de vocês foram excelentes, né? A começar pela consciência ampla que você traz da pesquisa, né, Mariana? Sua fala inicial, impressionado, né, como você pôde juntar todos os elementos ali de uma forma tão precisa. Achei muito, muito interessante, muito bom, né, de ouvir, um jeito para a gente aprender, né, aquilo que está sendo produzido pelo grupo, né? Eu também gostei das outras falas, né? Tem uma questão importante, né, que o Eric traz, né, agora mais ao final, sobre essa dimensão do convencimento, né, quase como se não houvesse já suficientemente desenvolvida, interiorizada, né, uma compreensão sobre a inclusão e sobre o quanto que é difícil pensar a educação sem inclusão, né? Educação não inclusiva, né? Ela não cumpre a sua finalidade, a sua meta, né? E essa dimensão do convencimento, né? É claro que revela que há uma resistência de outro lado, que há uma rigidez do outro lado, né? Acho que o Mauro trouxe isso quando falou dos professores também, né? Que em alguns casos, né, a concepção que se tem de formação é como algo já adquirido, já resolvido, né? Então, já adquiri minha formação, já estou formado, então não tenho por que ouvir coisas novas, aprender coisas novas, né, e etc, né? Isso me pareceu fundamental, né, pensar esses dois polos, né? A intenção dos pesquisadores, né, de levar o conhecimento que possa agregar, né, algo à escola, a experiência de quem trabalha na escola, né, de quem lida com esse cotidiano escolar, e de outro lado, a necessidade de que na escola também haja uma abertura para recepcionar essa oferta, né? Mas isso não é nada simples, né, gente? Às vezes a gente pode ofertar de forma que soe arrogante, que soe como algo também já suficientemente acabado, né? Então, o que me ocorreu, né, é o quanto que a ideia de formação, tanto do lado, né, de quem faz pesquisa, né, e pretende levar conhecimento, experiência de pesquisa e o conhecimento que a pesquisa produz, né, para quem participa da pesquisa, né, enfim, quanto para quem na posição, né, de sujeitos da pesquisa, de participantes da pesquisa, né, como quem recepciona, como quem recebe, a questão da formação se coloca de uma maneira essencial, né, e fiquei pensando na ideia de uma reabertura da formação, né, de um entendimento de que a formação, de fato, se nós tomarmos como algo finalizado, como algo concluído, né, talvez a gente mate também a própria ideia de formação, né,
E, quer dizer, fica difícil pensar uma formação que não seja uma formação permanente, né? Uma formação como uma atitude de abertura a novas relações com o conhecimento, a novas relações com o que está sendo propiciado pela relação com o outro, né? Seja ele o pesquisador, seja ele o pesquisado, né? O quanto que essa necessidade de reabertura é essencial, mas o quanto difícil é também produzir essa reabertura. Então, a minha questão era sobre como é que vocês têm visto, né, a possibilidade de produzir essa reabertura, né? E o quanto que, às vezes, alguns vícios nossos, né, de acadêmicos ou de professores, né, acabam mesmo por impedir essa possibilidade, né, de maneira que a gente, em vez de ter uma troca, né, de experiências, de conhecimentos que, né, alimentem o processo formativo, acabamos por nos proteger uns dos outros, né, e com riscos de ficarmos ali num plano muito superficial, né, sem conseguir adentrar mais profundamente e produzir um efeito que parece que é essencial, né, se a gente não conseguisse permitir a inclusão nesse nível, né, de participação de um outro que me ajuda a refletir, quem dirá produzir a inclusão num nível mais ampliado, né, em relação àqueles que talvez precisem de mais apoio para poder fazer parte do processo, para poder participar do processo, para poder se apropriar, né, do conhecimento já produzido. É isso. Vamos fazer um bloco, né? Então a gente ouve também a Sandra, se mais alguém quiser, daí a gente responde. Boa tarde. Primeiro, agradecer aí a comunicação de vocês, o cuidado aí nessa preparação. Foi muito interessante ouvir o que vocês trouxeram. Eu, na verdade, partindo aí de tudo, só trazer, acho que uma outra problematização que eu acho que está um tanto dentro do que vocês falaram, mas que eu acho importante a gente dar um recorte, né, sobre as implicações aí, tanto das questões da inclusão escolar, quanto do enfrentamento à violência, do ponto de vista dos docentes, né. Acho que o Eric traz um elemento muito importante, que essa documentação e essa questão burocrática, né, enfim, tanto da inclusão, como eu tenho visto em algumas escolas, em relação a documentações sobre parâmetros para enfrentamento à violência, né, que tem um cunho bem punitivo, que já é complicado, mas que vão trazendo do lugar de uma angústia, do que é lidar com tudo que está acontecendo dentro das escolas, né? E aí, pensando um pouco do ponto de vista docente, acho que as escolas têm diferentes estruturas de trabalho, diferentes recursos, diferentes culturas institucionais que também estão aí em jogo nessa articulação com o social, né? Mas, trazendo um ponto de vista mais prático do que eu acho que é importante a gente pensar, que, às vezes, esses estudantes em situação de inclusão escolar, eles entram e são colocados numa sala de aula em que tem-se 40 estudantes, por exemplo. Entram quantos forem, sem uma possibilidade de uma organização estrutural e de uma rede de apoio. Então, se por um lado a gente tem, às vezes, professores que estão ali dizendo, bom, não me formei para isso, não, enfim, né, não estou preparada, é isso que a Mariana traz, esse é um discurso que não cessa, que é uma coisa impressionante. Por outro, às vezes uma entrada de um aluno precisa de um apoio maior, seja do ponto de vista pedagógico, seja do ponto de vista de acompanhamento mesmo, né? Alguns exigem até um apoio físico mesmo, né? Entram casos que são casos graves para a escola. Como que o professor lida com tudo isso?
né? E aí entram esses especialistas, porque eu fico pensando do ponto de vista do sentimento, às vezes, de abandono que pode gerar para um professor, e de como esse abandono vai gerando também um ressentimento em relação às políticas públicas, à posição institucional, e como é que isso vai se articulando no dia a dia desses profissionais, como que alguém, às vezes, eu não estou generalizando, tá, gente, existem muitas formas de trabalho, mas em casos extremos, como que alguém que não está sendo institucionalmente cuidado pode cuidar? Né? Como que você, que não está tendo um amparo, é delegado e demandado de amparar, às vezes, uma diversidade que fica humanamente impossível. Então, eu não estou dizendo que os professores não estão ali, estão dando um não, mas em que condições eles estão dando esse não? Porque vai ficando, às vezes, impossível, né? E em que lugares que entram, por exemplo, esses projetos políticos pedagógicos, que é só uma segunda coisa que, enfim, é pauta de reunião pedagógica, porque você pode ter algumas ações pontuais, até que a Maria menciona, né, que são ações, ninguém vai desmerecendo, mas às vezes esse aluno que tem que ser de todos, que não tem que ser só do professor, mas, né, quer dizer, a inclusão precisa, e o trabalho de violência precisa implicar algo que seja do coletivo ali, né? Quanto essas ações, às vezes, que parecem pequenas, elas não são. A hora que você põe um estudo de caso de um estudante que está angustiando um professor que não vê mais saída, que não consegue mais trabalhar com aquele estudante, porque às vezes não consegue ou está esgotado, a hora que você coloca num grupo, se abre, né? Então, nós não estamos nem falando de medidas absurdas, estruturais, né? Às vezes é esse lugar que deixa eu compartilhar, vamos pensar junto, eu vou saber quem é esse estudante, vou olhar para ele na escola também, mas são esses projetos políticos pedagógicos que não se efetivam, né? Porque tem 1000 demandas pedagógicas e educacionais para as reuniões com a equipe toda e as formações, mas o quanto elas vão entrando ou não, porque eu tenho a impressão de que do que eu vou observando e acompanhando, entram muito pouco. Então, elas não são, de fato, efetivas nesses projetos, né? Pensando que tem saídas que elas não são simples, mas elas também não são coisas de uma proporção que não possam fazer parte aí do projeto da escola. Obrigada, Sandra. Importante mesmo. Isaac? Legal. Mária, também quero parabenizar aqui o formato desse encontro, não só o formato, mas o conteúdo dele também, né? A abertura dada por você, explicando um pouco sobre a pesquisa, os eixos da pesquisa, a fala da Maria Isabel, do Mauro e o Eric trazendo a perspectiva da academia, né? Eu fico pensando com o olhar da escola, nesses 30 anos que vocês estão citando, tanto você quanto o Eric, né? E, assim, em alguns momentos na educação, esse discurso ele era muito mais aceito, né? Ele era problematizado, pelo menos assim, o debate era feito ao ponto de falar, não, vamos pensar em que políticas e quais estratégias nós poderemos adotar. Então, também essa questão do convencimento, ela também tem que ser correlacionado com esse momento que a gente está vivendo, porque eu tenho que convencer as pessoas que a democracia é algo importante, não é só a educação especial, tem que convencer, após o golpe de 64, de que o processo democrático ele é o melhor processo para se viver, porque tem a participação. E nós encontramos na escola também a resistência a esse discurso. Quer dizer, se o processo democrático que permite a participação, eu só vou mudar de lugar, porque é rapidinho, eu vou pegar o carregador, só vai acabar eu não vou... Ninguém vai se prejudicar com o tempo, só um minutinho. Senão a minha fala vai cair. Tranquilo, Isaac, fica tranquilo.
eu tava mais confortável no sofá. Eu acho que vai dar certo. Ok. Então, só dando continuidade aqui ao que eu estava falando, então, também perpassa essa discussão, qual que é a importância da educação inclusiva em um contexto em que todos os discursos apontam, né, para uma formação utilitarista, ou seja, uma formação que faça sentido para o mercado, que faça sentido para a economia. Acho que o Eric colocou essa questão de uma forma um pouco mais técnica, com a questão da divisão do trabalho, né? Quer dizer, qual que é a utilidade da educação especial dentro desse contexto do trabalho? Hoje uma aluna estava fazendo a prova, o Provão Paulista, né? E ela não consegue grafar as palavras como as outras crianças, ela tem uma dificuldade. Aí perguntaram para mim como que ela escreve. Eu falei, escreve desse jeito, do jeito que ela escreve no papel, para mostrar para a Secretaria de Educação que essa prova não é nem um pouco adaptada a esse aluno, ou seja, eles também não veem nenhum significado para esse aluno. Então, nós estamos agora diante de um contexto da disputa de discursos também. Embora não seja o melhor caminho entrar na escola com o aval da gestão escolar, mas é o único caminho que nós temos para problematizar, não para impor, mas para problematizar uma questão, como vocês disseram, que está há 30 anos, aí eu tenho que convencer, né, que a educação inclusiva é um direito e que ela deve ser incorporada como uma política dentro da escola. Então, mais para pensar mesmo, para a gente pensar, porque, embora seja um apontamento da pesquisa, né, essa questão da obediência à gestão, mas, assim, também a porta de entrada para poder iniciar uma discussão, para que até para que a própria pesquisa aponte também os caminhos a partir dessas contradições, né? E aí eu vejo isso também, ao mesmo tempo, como um problema, porque dentro do discurso hegemônico que prepondera na sociedade, nós estamos perdendo, mas, ao mesmo tempo, a gente está dizendo assim, nós estamos vivos ainda, né? A gente respira e nós vamos colocar isso em debate, né? Acho que é isso, Maria, só para poder contribuir. Eu anotei um monte de pontos que você explicou, que a Isabel, que o Mauro, que o Eric, mas não vai dar tempo, né? Porque eu sei que está bem limitado aqui o tempo nessa mesa, tá bom? Eu agradeço aí a vocês. Não, eu que agradeço as contribuições, né? Do Pedro, da Sandra, do Isaac. Não respondendo ainda a alguns dos temas que vocês levantaram, mas ouvindo vocês, sobretudo a Sandra, eu tenho um elemento que é importante contar para vocês de desenvolvimento da pesquisa, que é o seguinte: embora, Sandra, você tenha toda a razão da gente pensar que tem uma distância enorme entre o PPP e a efetivação dele, né? Mas é importante eu contar para vocês que as duas escolas, nesse ano, nos convidaram para fazer parte da elaboração do PPP. Isso também é um dado importante. Por mais que a gente tenha que levar em consideração, sim, a efetivação, né? Mas é importante esse convite, né? E é importante no sentido de que a escola entende que ela tem muito a avançar na elaboração dessas dimensões da inclusão no próprio PPP. Eu acho, tem várias fragilidades que a fala da primeira mesa aponta na estrutura das universidades que se repõem, não só a Universidade Argentina, que estava o caso da apresentação, mas a nossa também. Mas eu acho admirável uma universidade ter no seu regimento a equidade de gênero. E eu acho que é fundamental você ter nos documentos
nos fundadores da escola, de qualquer nível de educação que a gente esteja falando, esse tipo de princípio muito claro, né? Eu acho que, do ponto de vista que eu adoto, me parece, Eric, que quando a gente faz desse jeito, a gente está burlando o convencimento. A gente põe como um statement, como um princípio, né? E que é diferente de você bater na porta no ATPC e falar: oi, você tem um tempinho para a palavrinha da inclusão? Como se fosse um pastor mesmo, né? Você já ouviu a palavrinha do... É diferente, né? De dizer, olha, nessa escola a gente trabalha assim. E isso foi fruto de debate, isso foi fruto de briga, de discussão. Eu acho ótimo, né? Ter atenção, ter os diferentes pontos de vista. Mas quando chegar no documento, que o documento fale, né? Eu acho que esse é um ponto que, enfim, era importante comentar com vocês, que para 2024, então, além das ações previstas já na pesquisa, tem mais essa, que a gente aceita com maior alegria, que já é uma mudança na escola, que é a participação da equipe de pesquisa nesse momento de elaboração das duas escolas. Tá? E aí eu passo a palavra para os colegas que apresentaram a mesa para responder as questões. Não responder, mas só para comentar também, Maria, evasivo, né? Mas quero comentar o que o Isaac falou e que você comentou agora sobre o statement, né? Que eu acho que esse elemento que a gente trouxe na fala no final, né, sobre o convencimento e essa outra posição, né, de não poder ser tolerante com aquilo que ameaça os elementos de liberdade, entendendo a inclusão inserida nessa luta, que era justamente isso, Isaac, é dessa ordem mesmo de uma contradição objetiva que é isso, sabendo que convencer tem seus limites, né, em vários momentos vai ser necessário afirmar enfaticamente, bem nesse sentido que eu trouxe da citação, que é uma citação que eu particularmente gosto muito do Marcuse, de que não dá, assim, né? Certas políticas não podem ser propostas como políticas que só o fato delas serem propostas já ameaça a condição de propor políticas, né? Certas palavras não podem ser defendidas porque elas ameaçam a possibilidade dos outros dizerem, ameaçam a palavra dos outros também, né? Então, acho que é bem nesse sentido mesmo da disputa e da contradição que existe mesmo no mundo em ameaça objetiva mesmo, né? De que não está assegurado lugar para isso, e que por mais que convencer não seja o caminho, há um outro momento, que acho que é da ordem disso que a Mariana estava dizendo, que é esse momento de afirmação que tem a ver com uma defesa enfática daquilo que não dá para abrir mão. E não dá para abrir mão, inclusive, porque a gente, por enquanto, também está amparado em elementos objetivos, né? O que a Mariana traz do regimento e dos projetos, faz parte dessas tendências mais regressivas e totalitárias, querer abolir esses elementos, né? Nós vemos isso recentemente, né? E na fala inicial da mesa da Argentina tinha esse aspecto também, né? Você vai destruindo as estruturas que foram sendo construídas para ser anteparo de alguns direitos, para proteger. E a gente sabe que essas estruturas têm algo de muito formalizado, né? E tendem ao esvaziamento, que faz parte, inclusive, daquela corrosão por dentro que elas vão sofrendo. Mas quando a gente pode se amparar ainda nelas, quando elas ainda têm um resquício de algo que protege e de algo que é caro para a gente, não dá para simplesmente abrir mão, né? Então tem que ser enfático nessa defesa, né? Só para dizer algo nesse sentido, assim, né? E agradecer os comentários do Pedro, da Sandra, do Isaac. Desculpa, gente, me confundi aqui, tem gente pedindo para entrar e eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mauro, Isabel, gostariam de complementar? Acho que só dizer que, se não pelo convencimento, mas pela aproximação patriótica... Tu não consegue te ouvir, Mauro. Deixa eu trocar o...
A gente não estava ouvindo, né? É isso, né? Tá. Bom, enquanto a gente aguarda o Mauro, acho que só... Ah, pois não, Mauro. Continua sem som. Acho que tem uma dimensão na nossa fala que a gente tem encontrado aí situações que às vezes nos assustam, porque elas indicam certos retrocessos, mas acho muito pertinente o que a Sandra traz, né, da gente entender, assim, que já tem condições para algumas ações, dado a situação que é precária, que a gente tem encontrado professores mais fragilizados, mais sobrecarregados, mas a gente ainda tem aí algumas brechas que a gente deveria conhecer melhor, avaliar melhor e trabalhar sobre elas, né? Então, objetivamente, também, isso foi um outro elemento que nós observamos esse ano. O desenho da pesquisa previa nossa participação em ATPC. O que a gente tem entendido é que, com esse novo governo do Estado de São Paulo, cada vez mais o ATPC não será uma opção, uma possibilidade de participação, no sentido de que a escola está perdendo a possibilidade de organizar os seus ATPCs de forma mais autônoma. Então, cada vez mais a gente entende que isso não é só um problema da pesquisa. Puxa, a nossa pesquisa não vai ter horário para ir lá. É muito mais grave do que isso. Isso está indicando um tipo de professor que a escola, que a SEDUC está querendo que a escola tenha, um tipo de relação que a SEDUC quer que a gestão tenha com os professores, né? E, no limite, essa fragmentação do trabalho, que também incide sobre a fragmentação do trabalho do profissional da educação, né? Também está apontando na direção de uma instrumentalização, né, de que a gente não quer mesmo professores, a gente quer dadores de aula, instrutores, talvez. Então, o horário do ATPC ele vai ser povoado por esse tipo de atividade que convida a você ser alguém que preenche coisas. E, nesse sentido, então, esse ano já tivemos mais dificuldade, não por conta da escola, a escola está sempre muito disponível, mas por conta de limitações da própria SEDUC para esses horários da escola, né? Mas mesmo assim, Sandra, eu acho que cabe, sim, a gente, observando que está se fechando essa possibilidade que era a participação nos ATPCs, mesmo assim, como que a gente pode pensar, estar atento para os próximos anos de pesquisa, de cavar uma cunha nos ATPCs e garantir certos espaços, né? E essa sua ideia, né, de, por exemplo, pensar que o ATPC pode ser um lugar de apresentação de situações difíceis, não sei se dá para chamar de casos, porque às vezes a escola, o aluno, os professores falam assim, um caso problema, né, já vira assim e tal, mas enfim, é alguma coisa que a gente pode estar trabalhando, né, e nesse sentido também contar para vocês que as duas escolas, percebendo aí também essa dificuldade, né, que veja, é uma questão que inicialmente ela parece meramente como operacional, a pesquisa tem um cronograma e o cronograma ficou um pouco atrasado, mas não é operacional. É conjuntural. Esse cronograma está atrasado, dada essa política da SEDUC. E aí as duas escolas sensíveis a isso falaram, não, então vamos negociar a participação de vocês na semana de planejamento. Então, veja, olha que interessante, porque a semana de planejamento ela tem outra natureza na escola. E convidar os participantes da pesquisa para ocuparem ali um espaço na semana de planejamento também não é pouca coisa, é muito legal, é muito interessante. Então, enfim, são essas
essas brechas que a gente vai, né, construindo aí para tentar manter um contato mais intenso nisso que o Pedro estava dizendo, né, de uma abertura para a formação e de uma tentativa de se contrapor a esse andamento que o Mauro, né, falou da anti-intracepção e também do anti-intelectualismo. Então, eu acho que para nós, pesquisadores, está sendo um enorme aprendizado a gente ser rigoroso sem cair no estereótipo que fecha, muitas vezes, a possibilidade de encontro, de troca e de formação de nós, pesquisadores, quando vamos à escola, né? E não reforçar o estereótipo disso, porque senão fica o encontro em que fica um grupo, que é o professorado da educação básica, representando essa resistência ao campo do intelectual, do exercício dessa reflexão intelectual acadêmica, e nós representando esse clichê de um distanciamento dos objetos candentes, da vida difícil que está se configurando no campo da educação, né? E como pessoas que não estaríamos sensíveis a isso, né? Então, o tempo inteiro tem sido também esse cuidado e essa atenção ao longo dessa pesquisa, que, obviamente, acho que o Pedro também tem toda a razão, é melhoria da escola pública, mas com certeza, uma formação para os pesquisadores da universidade, certamente. Bom, o Luiz Carlos levantou a mão, pois não, Luiz. Olá, boa tarde a todos e todas. Eu ia só citar um ponto, bem breve, que não é porque tem essas dificuldades que nós vamos parar de estar trabalhando, abordando esse tema nas ATPCs, né? Porque tudo também é tempo, é convencimento, é tempo, né? Nós não vamos conseguir isso em um curto espaço de tempo, né? Nós, professores, às vezes, somos muito difíceis de nos convencermos, digamos assim, né? Sobre qualquer tema, sei lá, né? A não ser que seja sob pressão. Mas esse não é um tema que você tem que trabalhar sob pressão, né? Tem que ser por formação, por entender a importância da inclusão, né? Do combate à violência e ao bullying. Então, eu quero dizer que é interessante que os adolescentes, as crianças, os adolescentes, como eles reagem melhor a esse tema, quando você fala com eles, seja qual for. Eles são mais acessíveis, entendem melhor, a recepção é melhor. Não quer dizer que não seja com os professores e professoras, mas pelo menos na sua maioria não é. Tem alguns professores e professoras que resistem bastante, que fica ainda nessa questão de, não tenho formação, socorro, meu Deus. Tem essa ainda, né? Quando muitas vezes nós sabemos que nós é que temos que ir atrás e estudar. A gente ficar esperando que o governo faça isso, ele não vai fazer. Porque o objetivo dele é esvaziar a escola, que tenha, inclusive, aulas remotas, não é trabalhar, porque realmente ele não inclui, né, essas crianças e adolescentes em situação de inclusão. Mas é importante o papel... uma outra coisa interessante, que talvez a pesquisa não tenha feito, é a questão no conselho de classe série. Quando se fala desse aluno em situação de inclusão, por exemplo, se pode observar que a maioria dos professores e professoras dão notas. Eles não realizaram nada, mas eles se preocupam muito com a nota desse aluno, o que é algo que não tem lá tanta importância, essa questão da nota. Ele não fez nada, mas ele é inclusão, tem que ficar com 5. É essa a discussão, geralmente. De repente, o cara nem viu o aluno lá na sala. Eu estou falando isso porque já aconteceu na escola. A aluna nem ia para a escola, a professora falou, mas eu vou dar 5 para ela. Mas, meu amor, ela não vem. Ela não tem condições de frequentar. A mãe veio até a escola. O governo não mandou o transporte. Ela só vem através do transporte. O governo não liberou. E a professora queria dar nota, porque aí ela está incluindo. E não é bem isso, né? Dar a nota não quer dizer que está incluindo a criança. Então, esse é um ponto interessante
porque nós temos lá na escola que eu trabalho muitos alunos e alunas em situação de inclusão em todos os aspectos que você possa imaginar. A maioria do espectro é autista, mas tem de todas as situações. E aí a gente pega muito nessa questão da nota, e mais ainda um outro ponto que o professor Leon e a Mariana sempre destacam também. Você não precisa ter laudo médico para você poder trabalhar essa criança, que você perceba, enquanto especialista de educação, que ela tem alguma necessidade nesse sentido, né? Que ela precise, seja intelectual, porque às vezes o pai e a mãe não aceitam. Nós temos casos na escola que a criança, o pai diz, não, é ser vergonhice dela, e não é ser vergonhice da criança, de não aprender, é a dificuldade mesmo na aprendizagem. Era esse ponto só, obrigado. Obrigada, Luiz. Denilson? Boa tarde a todos e a todas. Eu queria parabenizá-los também pelo encontro aí. Eu sou professor da Unifesp do campus de Diadema, né? Trabalho lá com formação de professores, né? No curso de licenciatura. E também oriento estágio nas escolas públicas, né? Então, esses temas são, né, por esse exercício profissional, eu tenho tido contato com isso, mas sempre do lado da escola e da universidade, mas não da pesquisa sobre o assunto, né? Então, eu queria fazer alguns comentários relacionando com coisas que eu passei, que eu li também, né, que eu tenho visto. Espero não atravessar muito o assunto de vocês sobre a questão estritamente sobre o desenvolvimento deste projeto nesta mesa, né? Mas é relacionado a uma questão que nos diz respeito também, que é a seguinte: parece que esse projeto de vocês tem um cunho fortemente ético, né? Ou seja, de revisão, compreensão, né? E proposição sobre comportamentos, né? Não só o comportamento de quem a gente julga ser um agressor, né? Mas também daqueles que a gente não julga ser agressor, ou seja, nós mesmos, né? Que há uma tendência, e que foi agravada, inclusive, né, no governo anterior, de que o agressor é sempre o outro, né? Ou seja, tem uma condenação a priori, né, de que o outro sempre é o potencial agressor. E mais, é que ele é o ignorante. Se ele é inimigo nosso, ele é sempre o ignorante, né? Então, se ele é inimigo da nossa proposta ética, ele tende a ser o primitivo, o selvagem, assim por diante, né? Ou seja, o desafio que há é o que contém como tanto expectativa quanto, né, fundo ético nesse tipo de intervenção que o projeto acarreta. É uma intervenção não só no problema social, né, explícito aí, que é o caso da violência, mas também no processo das compreensões sobre o que esses acontecimentos escolares são. Esse processo que, na exposição variada que vocês fizeram, foi possível notar, né? Vários ressaltaram, por exemplo, a mudança de perspectiva e de postura sobre toda a dinâmica escolar, aí incluído o próprio processo da violência, né? Esse é dos pontos, ou seja, o grau de certo modo, de desafio sobre o que seria uma educação ética, né? Mudança de comportamento, né? Uma das mudanças aí que o professor Mauro se referiu foi, por exemplo, dizer que ele passou a estudar esses autores que tratam desse tema a partir da pesquisa e passou a considerar outras perspectivas, outras hipóteses, né, relevantes para pensar o que ele enfrenta no dia a dia, né? E, é claro, isso vai permitir, justamente, deslocar um pouco esse foco do objeto de interesse, que passa a ser, por exemplo, e aí eu passo para o segundo ponto, que é a própria violência institucional, né? Não só na instituição estrita, escolar, mas de todo o sistema que faz parte da sociedade, né? Que, veja, tem vários pontos que vocês sabem de cor e salteado, vivem e sofrem alguns, né, que é justamente uma espécie de frustração social, por exemplo, o fato de não ter trabalho, né,
isso acarreta uma sucessão de tensionamentos na sociedade, o empobrecimento, o aumento da pobreza, né? Isso combina com esse traço, né? E o próprio fracasso de propostas não realizadas do iluminismo, ou seja, que estariam centradas e dariam lastro para essa ideia de que a formação seria uma espécie de antídoto a um comportamento esperado, né? Ou seja, entenda, essa frustração significa o mesmo desenvolvimento científico, tecnológico, portanto, do conhecimento humano, nos leva ao limite da autodestruição. Nisso está a constatação do fracasso das expectativas em relação, né, e das promessas, né, em relação ao iluminismo. Portanto, a educação nesse barco naufragaria também, né? Ou seja, a sociedade frustra e a escola, como parte da sociedade, igualmente. E, como não parece ter horizonte emancipatório, né, a resposta violenta geral, não é só, né, desses casos nitidamente criminosos que acontecem, né, de assassinato, essas coisas, mas justamente do andamento, por exemplo, do processo do trabalho. Quer dizer, não há trabalho para alguns, e aqueles poucos que têm trabalho passam a ser envolvidos num processo de agravamento das tensões, ou seja, o trabalho passa a ser violento, né? Inclusive, né, dando uma medida de que o próprio emprego, né, isso não significa de nenhum modo algum tipo de emancipação, né? Às vezes nem financeiro, né? Mas, claro, isso é um dado social. Então, o projeto e todo esse trabalho que vocês realizam de reflexão e discussão nas escolas toca nos professores, eu acho que nesse aspecto do processo, né, da mudança de comportamento, inclusive intelectual, né, e a perspectiva de compreender quais são as causas, né, desse processo que, em última instância, tem a ver com o capitalismo, né? Desculpa se eu generalizei demais, mas eu queria fazer esse comentário e agradecer vocês pela discussão. Obrigado. A última vez que nós estávamos num ATPC, um dos professores falou... a gente sofre também, a gente estava falando, né, das situações dos alunos e de como a gente podia cuidar mais disso, etc, etc. O professor falou, olha, dona Maria, tudo bem, ok, mas nós, professores, estamos sofrendo muito, né? E acho que tem aí um pouco essa dimensão, né, que você traz. Não dá para a gente ignorar que o que eu tenho percebido além do próprio andamento do capitalismo, a fase que o capitalismo se encontra, e o tipo de trabalho para todos precarizado, mas especificamente na profissão de professor, está em curso mais velozmente uma descaracterização da profissão. E isso é algo muito veloz e talvez igualmente violento, como eu falei agora há pouco, né, dessa ideia do dador de aula se tornar cada vez mais um instrutor, uma instrutora, né, alguém que preenche planilhas, está mudando muito a característica. Então, os novos professores, não estou falando de idade, estou falando assim de quem entra na rede, né, talvez eles gostem dos slides prontos. E talvez para alguns desses professores e professoras seja assim, realmente igual trabalhar no comércio ou trocar slides por algumas horas na escola e preencher a chamada no próprio celular. Então, mas quem não era, né, quem não é dessa nova geração de professores, talvez esteja se sentindo extremamente violentado,
dizer, olha, está mudando muito o que era, né, o que eu vim fazer aqui. De fato, é uma dimensão do trabalho, né, e que precisa ser olhada com muito cuidado nas nossas pesquisas. Alguém mais gostaria de fazer alguma consideração? A gente está chegando às 18 horas. Então, vou agradecer muito a presença de todas e todos, agradecer muito aos participantes da mesa, as contribuições dos colegas, e nós estamos, então, encerrando a segunda mesa, e eu vou fazer o seguinte, é muito cansativo, a terceira mesa está prevista para as 18 horas, mas, dadas as nossas perspectivas de respeito à vida, né, e de minimamente buscar sempre condições as menos piores possíveis, né, já que as boas não estão no horizonte, né, vou pedir 10 minutos, tá, de intervalo, para todo mundo se refrescar. Então, a mesa número 3 vai começar às 18h10. Agradeço os participantes da próxima mesa, peço licença para fazer isso em nome deles, para que todo mundo se descanse um pouquinho. Muito obrigada pela presença de todas e todos. Até a próxima mesa. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado. Obrigado.